Olá, estudante, tudo bem? Sou o professor Ítalo Diego, do curso de Desenvolvimento de Sistemas, e chegamos hoje aqui na competência 2, né? A gente vai ver aí como preparar um ambiente de desenvolvimento do web, né? E, claro, trazer algumas questões, algumas situações para você entender melhor como é que a gente começa aí, de fato, a trabalhar com esse ambiente e, consequentemente, desenvolver o que a gente precisa aqui nesta disciplina. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, no slide, a introdução ao desenvolvimento web. Tá? O que é preciso para começar a desenvolver? A gente precisa conhecer a sintaxe, tá? Que é a maneira como se escreve uma determinada linguagem, quais são as suas regras. É como uma língua portuguesa, a língua inglesa, por exemplo, a de sinais. Existem regras, existem sinais que a gente precisa se atentar para que ela funcione, né? No português, por exemplo, se a gente posicionar a vírgula errada, o sentido da frase fica diferente. A mesma coisa é na linguagem, tá? Só que na linguagem, se a gente tirar a vírgula, uma única vírgula, não funciona o código por inteiro, tá? Então é preciso ter muita atenção aí na sintaxe da linguagem. Editores de texto e ambientes de desenvolvimento. Existe uma pequena confusão entre editores de texto e ambientes de desenvolvimento, quase que não sai agora, principalmente o pessoal mais novato aí, né? A IDE é totalmente diferente. Na verdade, dentro da IDE contém um editor de texto, tá? A gente vai ver aí com mais detalhes essa questão aí, tá? Então, mais uma vez, olhando aí na tela, no slide, a gente tem um exemplo de sintaxe de um código bem inicial, bem trivial, né? Um tal do Hello World. Vocês vão ver muito aí, o pessoal que está começando a desenvolver HTML. Então, a gente tem ali o tipo de documento, um doctype, né? Explicando ali que é um documento HTML. Explicando para quem, professor? Para o programa que vai acessar essa página, tá? O navegador. A gente tem um cabeçalho ali HTML, tá vendo ali a tag? Ó, o termo novo aí que apareceu, tag. O que é tag? Cada informação dessa aí que está entre o sinal de maior e menor é uma tag, tá? Algumas tags são tags compostas, precisam ser abertas, e outras tags não. Tem tags que você abre e não precisa fechar, tá? Mas a gente vai ver ao longo do e-book e da aula como é que isso funciona. A gente tem a tag head, né, que é a cabeça do documento, a parte, como é que eu posso dizer, de fato é a cabeça do script, tá? A gente tem o body, que é o corpo traz todas as informações que vão aparecer, que são visuais no site, tá? E note que tem um fechamento ali. Lógico que numa página web, recheada de informações, a gente vai ter centenas e até milhares de linhas. A gente só tem uma composição base, independente dela ser complexa ou não, vai ter que ter isso aí, certo? É basicamente isso. Vou passar aqui. Então, editores de texto e IDE. Eu coloquei junto propositalmente ali os textos, tá? Para você entender o seguinte. Bem, suporte à depuração. Controle por Git incorporado. Realce de sintaxe, complementação inteligente e refatoração de código. Que danado é isso, professor? O que são cada um desses itens aí? Suporte à depuração. Veja, na maioria dos editores simples, a gente não consegue fazer uma depuração. O que é depurar? É verificar erros no código, tá? Estou falando de maneira bem simplória. Então, assim, para a gente depurar de fato, eu vou trazer daqui a pouco para vocês outras imagens aqui do VS Code, por exemplo, que está aparecendo aí, para a gente discutir um pouco melhor. Mas vamos permanecer por aqui. Controle de Git incorporado. Hoje, né, com as grandes aplicações e os sites bem complexos, a gente tem uma série de scripts que compõem um projeto. Então, ficaria muito difícil a gente não ter uma ferramenta para fazer um controle e um armazenamento dessas informações. Então, o Git está bem explicadinho no e-book. Tá? Dá uma lida lá que você vai compreender. Realce de sintaxe. Perceba aí nessa imagem do slide, né? Não está legal, mas vocês vão ver daqui a pouco, bem legal.
ele faz uns destaques de acordo com a linguagem que a gente está utilizando. Se a gente usa a linguagem de marcação HTML, ele vai colorir de uma forma. Se a gente usa CSS, vai ser de outra forma. Por quê? Ele colore de formas diferentes, porque cada linguagem funciona de uma forma diferente, certo? Então, esse realce permite que a gente identifique o que é tag, o que é parâmetro, entendeu? Isso é muito interessante, vocês vão ver daqui a pouco. Complementação inteligente. Com essa complementação inteligente, que está presente tanto nos editores como nas IDEs, certo? A gente consegue não precisar memorizar todas as tags, né? A gente faz uma pesquisa, qual que é a tag que eu vou usar para fazer tal coisa. Então, assim, eu só vou lá, coloco as letras iniciais daquela tag, dou um Enter. Se for uma tag composta, ele já abre, já fecha a tag e vai também possibilitar escrever os parâmetros. Existem tags que têm muitos parâmetros, certo? Vocês vão ver muito no CSS, inclusive. Por exemplo, eu quero colorir, alterar a borda, definir tamanho, definir espaço. Eu vou ter 10 situações dentro de uma única tag, certo? Então a IDE e o editor de texto que tem a complementação inteligente vai facilitar muito esse processo. Refatoração de código. Refatoração de código funciona basicamente da seguinte maneira. Você consegue editar um código em tempo real sem replicar aquelas alterações durante o processo que você está realizando. Ou seja, por exemplo, você tem um site funcionando, você identificou um problema, mas o site está funcionando, ele só tem um problema pontual ali, por exemplo, uma palavra errada, certo? Um exemplo bem simplório. Então você vai lá, faz o ajuste no modo refatoração e você depois publica esse ajuste, entende? Então você mexe no código em tempo real, mas você só publica aquilo ali depois que você tem a certeza, depois que você faz a depuração do código que você ajustou. Então isso se chama refatoração de código, certo? Vou passar aqui. Ferramentas. As ferramentas são cruciais no desenvolvimento, tá? Como eu falei para vocês, tanto o editor de texto como a IDE, ela vai trazer uma série de facilitações para a gente desenvolver. Então, nessas ferramentas, a gente vai ter o debugging e a inspeção, gerenciamento de pacotes, ambientes de testes, plugins e controle de versões. Isso aí está inserido no que a gente conversou agora há pouco, tá? Só que eu estou pontuando as ferramentas, por quê? Na verdade, os tópicos das ferramentas, porque existem ferramentas específicas para cada uma dessas situações, certo? Então, antes de evoluir para o próximo slide, eu quero mostrar só um detalhezinho aqui para a gente não perder o fio da meada aqui na minha tela, certo? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Certamente vocês estão vendo aí a tela do VS Code, tá? Com um código HTML, certo? Um pouquinho mais elaborado que aquele que a gente viu no slide anterior, certo? Deixa eu explicar algumas coisas aqui importantes. Ó, doctype aqui, tag HTML, head, e já tem uma implementação aqui, ó, que são os metas, tá? Os meta tags trazem algumas condições, como por exemplo, o chasset e o TF8 aqui. Eu estou dizendo qual que é o tipo de caractere que eu devo utilizar. Isso é muito importante em algumas línguas, tá? Se você tem países orientais, por exemplo, que usa outras línguas e caracteres, é importante você definir, porque senão vai ficar aquela confusão. Eu tenho certeza que você já entrou em um site, por exemplo, e o cedilha estava invertido, né? Alguns caracteres que você não conseguiu compreender. O problema está aqui, certo? Não foi definido o charset. Outro meta interessante é o viewport, tá? Com o advento dos smartphones com telas que são muito menores do que a tela dos computadores, a gente tem um problema muito sério de escala, né? De tamanho. Ficava muito estranho. Hoje, quando você acessa o mesmo site no smartphone, note que ele se comporta de uma maneira um pouco diferente do seu layout. E isso é definido aqui,
tá? Não só aqui, claro, mas é importante que no na meta tag, você defina o viewport, tá? Para permitir que o site se modele em função do dispositivo que está sendo carregado, beleza? O title a gente já viu, né? Tava lá naquele tópico que define o título do site, aquele que aparece lá na barrinha lá em cima, não é o título que você vê dentro do site, é lá na barrinha do navegador, certo? Dentro do header aqui a gente tem algumas informações e já tem tags novas aqui, ó, H1, nav, certo? Tudo isso está no e-book. Tá? A função da nossa videoaula aqui é fazer um resumo, uma apresentação da nossa competência e você evolui o conteúdo lá no e-book também. Tá? Temos aqui uma outra situação, o main, tá? Com section, tá? Também com tópicos e parágrafos. E daqui a pouco a gente vai ver o resultado disso aqui. Certo? O aside, footer, que é o rodapé. O que é que eu chamo a atenção aqui? Perceba que a gente tem umas tags novas aqui, mas as tags principais não deixam de existir. No HTML5, que é o HTML que a gente vai estudar aqui nessa disciplina, ele trabalha muito com semântica, semântica do código, né? É preciso existir uma razão para aquela tag existir. É interessante que se tenha uma harmonia na construção do site para que ele funcione de uma maneira mais inteligente no navegador, certo? HTML5 bate muito nessa tecla, né? E é uma das grandes evoluções que ocorreu nessa linguagem é a semântica, de fato, tá? É como essas tags são organizadas, são impostas no site para que funcione. Isso faz total diferença, senão o site fica uma bagunça, certo? E se for um projeto muito grande, depois para você reparar o código, ou ajustar ou melhorar, fica muito difícil se não tiver um sentido, certo? Então veja só, se eu tenho um footer aqui definindo o rodapé, e eu tenho um rodapé monstruoso, monstruoso no seguinte sentido, que tenha muitas informações, você já deve ter percebido que tem sites ali no rodapé que dá as informações da empresa, contato, sobre nós, né? E tem localização, né? A localização está dentro do footer, se for um site bem estruturado, né? Pensando na semântica. Então, esses códigos de localização podem ser muito grandes às vezes. A implementação do Google Maps e tal. Então, às vezes ele fica um pouquinho grande. Se ele tivesse emaranhado no código, vai funcionar. Mas depois para fazer um ajuste vai ser bem complicado, certo? Então, agora vê que interessante. Essa tela aqui do VS Code. Eu vou fazer um comando aqui rápido. Vou colocar um outro link aqui, ó. Vê que ele já sugeriu, né? Quando eu fecho a tag, quando eu abro a tag, ele já fecha lá o LI, certo? Se eu quiser fazer uma referência aqui de um outro link, ó, ele já dá a opção aqui, ó. Eu já complemento, ó, certo? Essa é a diferença de um texto, de um editor de texto ou de uma IDE, né? Existe uma confusãozinha entre o VS Code porque para muitos ele é uma IDE e para a própria Microsoft desenvolver o VS Code, ele chama como editor, entende? Então, comenta ali no fórum da Competência 2. O que é que você acha? Né? E por quê? Se puder trazer fontes que expliquem melhor, né? Eu usei a fonte da Microsoft. Então, eu acho que eu estou certo. Ele pode ser um editor mais evoluído, né? Mas talvez não seja um IDE. Viu que quando eu digito aqui, ele faz as referências, ele coloca as informações. Eu vou abrir a tela aqui do Notepad++. Eu gosto muito desse editor, ele é um editor simples. Esse aqui é o mesmo código daquele que a gente estava vendo agora. E eu vou fazer a mesma coisa. Certo? Note que quando eu dei o Enter, ele já não fez a mesma tabulação. Certo? Então, a indentação do código já não fica tão legal. LI, ele até faz a inferência da tag, mas quando eu dou Enter, ó, ele não complementou. Certo? Então veja que nesse sentido já, dá um tab também para fazer um teste, ele também não complementa toda a sintaxe dessa tag,
certo? Então, vamos fazer um teste aqui. No VS Code, eu dou um F5, ele já abre o navegador simulando o site, certo? Então aqui, ó. Beleza? O footer aqui, ó, o rodapé, o head, certo? E o restante dos itens desse site, certo? Beleza. Vamos voltar lá para o slide. Fim, né? Eu queria agradecer a sua presença aqui na nossa videoaula. Eu espero que eu tenha contribuído nessa competência 2. Só queria dar um créditozinho, eu não dei o crédito lá na competência 1, mas é importante dar o crédito aqui a Flat Icon, que usa aquelas imagens legais desse pessoal aí, tá bom? De licença de código aberto, mas eles pedem para dar os créditos quando a gente utiliza. Beleza? Eu peço que você, mais uma vez, entre lá no fórum da competência 2, fala sobre o VS Code, né? Se de fato é uma IDE ou se é um editor mais elaborado, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Beleza? Na competência 3, a gente vai mexer um pouquinho mais com os códigos HTML. Beleza? Um abraço, até a próxima.